Olá, meu nome é Jéssica Barros Dantas Vasconcelos, sou estudante do curso de Engenharia de Produção da Unifapes. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado em Soluções de Energias Renováveis entre 2015 e 2025. É uma revisão de escopo para identificação de lacunas operacionais, tecnológicas e políticas. Esse estudo ele foi desenvolvido em parceria com os colegas de curso José Adriano Soares e Wagner Michel Barbosa Vasconcelos. As mudanças climáticas estão entre os maiores desafios globais do século XXI, exigindo respostas rápidas e integradas. Entre 2015 e 2025, observamos avanços expressivos, seja na energia solar, biomassa, eólica, entre outras. Apesar disso, sua integração plena, ela enfrenta algumas barreiras econômicas, políticas e sociais também. O objetivo dessa revisão foi mapear na literatura científica, nesse período, identificando as lacunas, seja elas tecnológicas, operacionais, econômicas ou políticas, que limitam a adoção, das energias renováveis. Para realizar essa revisão de escopo, nós seguimos um percurso metodológico, que foram divididos em 5 etapas. A primeira etapa foi onde definimos a questão de pesquisa. Quais são as soluções renováveis, mais discutidas entre 2015 e 2025? E quais são as barreiras enfrentadas? Depois, nós realizamos uma busca sistemática na base de dados. Utilizamos o PubMed, o Cielos, o Scopus e o Google Scholar também. Terceiro, nós triamos, esses artigos através de um aplicativo, de uma plataforma, na verdade, chamada de Raya, onde 2 pesquisadores liam o título, tá? E o resumo para incluir na revisão. E o outro pesquisador dava o voto final para a inclusão dessa revisão, sendo que todos estavam cegos no próprio aplicativo do Raya. O quarto passo foi onde extraímos os dados propriamente dito. Nós extraímos os dados dos artigos científicos e fizemos uma triagem desses dados e tabulamos no Excel. Nessa tabulação, nós identificamos as lacunas, os autores, o ano, o país em que estavam inseridas essas revisões, quais foram os fatores, quais foram os tipos de energia, entre outros. Nós fizemos isso quando extraímos o dado, tá? E, por fim, nós analisamos todos esses dados através das recomendações dos Prisma, E aqui está um resumo, do fluxograma Prisma. No total, depois das triagens, tirando os duplicados, excluindo depois da leitura dos resumos e dos títulos, os textos completos, eles englobaram 14 artigos científicos, que foi o que utilizamos na revisão. Conforme os resultados, nós tivemos a distribuição dos estudos por fonte. No total dos 14 estudos, o maior número de estudos estava relacionado à energia fotovoltaica. Parte desses estudos encontra-se no Brasil, em segundo lugar, nos Estados Unidos. A distribuição por tipo de solução, ela se encontra a maior parte ali na parte de técnico e engenharia, tá? Em segundo lugar, vem a questão política, depois industrial, social, operacional, residencial, entre outras. As principais categorias se encontram na área tecnológica, em primeiro lugar. Segundo, vem a questão financeira e depois vem a questão de regulatória, política, depois vem social, se equiparando com a política, tá? Infraestrutura, ela vem depois e socioeconômica também, logística. E por último, segurança e saúde são as barreiras mais encontradas. Então, a barreira com maior ênfase é a barreira de tecnologia. Aqui eu trago um resumo de algumas propostas, conforme os autores eles foram elencando.
tá? Então, sobre energia eólica, por exemplo, investigar materiais alternativos para a redução dos custos, devido aos custos elevados. Então, nesse artigo aqui de Ocean, então, tem esses problemas na energia elétrica, entre outros problemas que vêm ocorrendo, né? Investir em tecnologia, desenvolver processos mais eficientes, melhorar a estabilidade e de reduzir custos. Então, foram várias propostas e recomendações que veio nos estudos científicos. Alguns estudos, eles falam sobre incentivar o engajamento público local, focar nos benefícios econômicos, integrar conhecimentos e formulação de políticas, né, sensibilizar homens sobre os benefícios, usar exemplos internacionais de sucesso para aumentar o apoio do público. Então, foram várias propostas que fomos descobrindo a partir desta revisões. Os estudos analisados, eles apontam barreiras em 4 dimensões, né? Na questão econômica, porque se destaca um custo elevado para implementação e o financiamento limitado. Na tecnológica, ainda persiste os problemas escalabilidade e integração dos sistemas de energia. Na política institucional, a ausência de políticas consistentes, instabilidades regulatórias que prejudicam os avanços. Na sociocultural, a resistência na mudança mesmo da participação comunitária dificulta a aceitação de novas soluções. Então, a própria comunidade ela está inserida nessa questão de mudança desse pensamento de energia. Percebemos que no parte do sul global, essas barreiras elas se tornam ainda mais críticas, né? Por quê? Porque a gente está também lidando com questão de desigualdade de renda, infraestrutura precária, desigualdade de gênero e fragilidade de governança, entre vários fatores decisivos e limitação de transição energética. No Brasil, o que nós identificamos foi o quê? A necessidade de políticas públicas específicas. E também uma questão muito importante no Brasil é a questão dos mecanismos regulatórios, que é uma lacuna de grande importância para o país. Sendo assim, esse estudo, ele mostra que a transição da energia sustentável depende de uma abordagem integrada. É necessário alinhar a inovação tecnológica com política industrial consistente, com instrumentos financeiros, com estratégias de engajamento social, né? A experiência de países internacionais combina incentivo econômico, estabilidade regulatória. Então, tudo isso serve de caminho para servir até para o Brasil como colocar essas energias em pauta. Então, concluímos que a transição rumo às fontes renováveis é um processo complexo, multifacetado. Apesar dos avanços, existem barreiras estruturais que ainda persistem por muito tempo, né? Destaco uma limitação muito pertinente em relação a esse tema em relação ao número de artigos, né? Só encontramos 14 artigos, então queríamos abranger muito mais tipos de energia, mas infelizmente só devido a 14 artigos não tivemos uma revisão com um N muito significativo, o que compromete também, precisa de mais evidência. Então, o que concluímos é que isso reforça a necessidade de novas pesquisas nessa área e trazer mais evidência para que a gente possa ter políticas mais eficientes para fazer essa transição energética. Temos de agradecer à Unifatesp pela oportunidade de participar desse evento, assim como os colegas pela colaboração na triagem dos artigos e no auxílio para a construção desse artigo. Muito obrigada pela atenção.